Boa tarde, gente. Eu sou Edilson Brito de Oliveira, discente do curso de Direito, do componente Bioética e Direito Sanitário, com a professora Célia Regina Fagnello. Eu vou falar um pouco sobre a política pública de transplante de órgãos no Brasil. O primeiro, eu trago como considerações preliminares. É pertinente fazer um prefácio sobre o ato de doação de órgãos e tecidos no Brasil, mesmo antes de adentrar no texto do autor em questão, porque a política de doação de órgãos e política pública de transplante, ela não é atual, não é de hoje. Ela, como nós vamos ver mais adiante, ela tem muitos anos já que vem se melhorando essa política. E a gente traz como base para fazer essa análise o texto de Dauria Lima Souza Moreira, que vai tratar das questões da política pública de transplante de órgãos no Brasil. O texto sobre a política pública de transplante de órgãos no Brasil foi feito em 2020. Atente que é um texto muito atual, e, é claro, ele não traz elementos do período da pandemia, até porque eu compreendi que a autora ela vem tratar dessa política pública, fazer um histórico dessa política pública. Acerca da doação de órgãos, é necessário esclarecer que esse ato se constitui como um ato de amor e empatia ao próximo. A gente vai estar discutindo mais adiante sobre esse ato. Não adianta apenas dizer assim, alguém morreu, teve a morte encefálica, ou como muitas pessoas dizem, morte cerebral, que é a morte encefálica, e a família não autorizar a doação. Por isso que a gente trata como um ato de amor e de empatia ao próximo. Na nossa introdução, a gente traz como elemento basilar, a nossa intencionalidade aqui, é analisar a política pública de transplante de órgãos no Brasil e mais, apresentar os elementos históricos sobre essa análise. Também nós vamos trabalhar com elencar elementos que são extremamente importantes para que sejam suprimidas as falácias sobre o transplante de órgãos. E a gente diz aqui em falácia porque muita gente criou-se no país, no Brasil e no mundo também, que pessoas eram sacrificadas, mortas, para tirar órgãos para pessoas ricas, coisa que é um mito, porque existe uma fila nacional de transplante que é regulamentado. Então, não adianta ter dinheiro, é preciso seguir essa política pública, seguir esse sistema nacional de transplante. E, por fim, apresentar elementos normativos sobre o Sistema Nacional de Transplante, que eu acabei de falar. Para continuar a nossa discussão, eu considero importante trazer uma demarcação histórica. 1964 é o marco, pois inicia no Rio de Janeiro com o primeiro transplante no Brasil. 1968 foi criado a Lei 5.478, que regulamenta a retirada de tecidos e órgãos de partes de cadáver. 1988, a Constituição Cidadã, em seu artigo 199, inciso 4, ela estabelece, elenca as diretrizes para o transplante no território brasileiro. Ou seja, a inovação do transplante veio a partir da Constituição de 1988. Seguindo essa demarcação histórica, em 1992, pós-criação da nossa Constituição, foi criada a Lei 8.489,
que regulamentou a retirada de tecido e órgãos por parte do corpo humano para finalidades terapêuticas e científicas. 1993, a publicação do Decreto 8.879, que regulamentou a Lei 8.489. Continuando com a nossa demarcação histórica, 1997, o Conselho Federal de Medicina criou a Resolução 1480, que regulamentou os procedimentos diagnósticos para a morte encefálica, ou ME. 1997, foi criada a Lei 9.434, denominada Lei de Transplante, que de fato conduziu ao processo de transplante. Ele trouxe as diretrizes, essa lei trouxe as normas e mais ainda as penalidades para aquelas pessoas que não cumprissem essas diretrizes. Ainda em 1997 foi criado o Decreto 2.268, onde instituiu o Sistema Nacional de Transplante, denominado SNT, e sua abrangência no território nacional, ou seja, aquele que iria acompanhar o processo de transplante. Continuando, 2001, foi criada a Lei 10.211, que afastou a ideia de doação presumida, como era previsto na Lei 9.347, passando à família o direito de decidir sobre a doação. Por isso que a gente colocou, lá no início, eu coloquei que a doação é um ato de amor e um ato de empatia. Aí agora eu trago os elementos sobre a doação de órgãos e tecidos e transplante no Brasil. No Brasil, o transplante é caracterizado como uma doação, ou seja, não é venda, não é permitido vender órgãos, é doação. O transplante, como parte da política pública, estabelece as diretrizes para a doação e, ao mesmo tempo, busca desmistificar a ideia de que quem tem dinheiro consegue com facilidade, que é um mito. O Sistema Nacional de Transplante, SNT, ele fez uma fila nacional para a doação e para transplante. Mesmo com a comprovação da morte encefálica, os hospitais e o Sistema Nacional de Transplante não retiram órgãos sem autorização das famílias. Então, voltamos àquela ideia de empatia. Considerações sobre a política pública de transplante de órgãos no Brasil. O Brasil é considerado, gente, como o maior sistema do mundo no que se refere ao transplante. E tudo isso graças ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que também é modelo internacional, mesmo com as dificuldades, mas ele é modelo. Então, o SUS tem grande relevância para o transplante, para a política pública de transplante no Brasil. A política de transplante no Brasil, de órgãos e tecidos, e a regulamentação e as suas diretrizes de captação de transplante. Acontece porque existe legislação para isso. Começando lá em 1964 e passando pela Constituição, pelas normativas do Conselho Federal de Medicina, pela criação do Sistema Nacional de Transplante, pela fila, pela organização. A base primeira da política pública de transplante é criar no âmbito nacional uma conscientização de doação. Então, não haverá aplicabilidade da norma das leis sobre a política pública de transplante se não houver a doação, se as famílias não pretenderem isso. E aí, o governo federal e a sociedade médica, junto com o Conselho Federal de Medicina, e embasado na lei de transplante, a política pública de transplante, tem criado capacitações em âmbito nacional de forma educativa sobre o ato de doar, de doação de órgãos. Então, considero
que ao trazer esses elementos sobre a doação de órgãos no Brasil, eles são extremamente importantes e quem puder, por favor, leiam o texto que a gente traz como referência aqui, que está em tela, né? Porque é extremamente importante a gente conhecer essa política pública enquanto estudante de direito, enquanto cidadão, enquanto brasileiro. E aí eu já entro nas nossas considerações, assim, de trazer como elemento que foi muito importante estudar sobre a política pública de transplante de órgãos no Brasil, porque ela, do primeiro momento, quando foi feita a primeira cirurgia, em 1964, até os dias de hoje, o país teve um avanço tremendo. Até porque entendia-se que não adiantava só fazer o transplante, era necessário, era pertinente regulamentar o transplante, até estabelecer quem tentasse burlar penalidades, sanções para. Então, finalizando, eu diria para vocês que a política pública de transplante no Brasil é extremamente importante e analisar esse tema para a minha formação foi de extrema relevância, pois eu passo a compreender e até desmistificar aquela ideia de que quem tem dinheiro é transplantado, coisa que não é. Por fim, eu trago as referências bibliográficas, a Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, e o texto base de Souza Moreira e outros autores sobre política pública e transplante, que é de 2020. E aí, é claro, eu trago até como derradeira provocação, não se sabe, nós não sabemos como que ficou a política de transplante durante esses 2 anos de pandemia, que quase tudo no país parou. Então, é um belo instrumento de pesquisa para saber houve transplante, não houve transplante. Eu estou aqui apenas conjecturando, mas pelo que a gente percebeu que as cirurgias elas foram paralisadas devido à pandemia, acredita-se, e aí é uma conjectura, que os transplantes do Brasil também diminuiu nesse período. Eu gostaria de agradecer aos colegas e à professora. Obrigado, era isso sobre a política nacional de transplante de órgãos no Brasil, que ousadamente eu acrescentei a política de transplante de órgãos e tecidos, que não está lá na lei, ele faz parte da lei, mas não é o título, e o título da lei é a Política Nacional de Transplante de Órgãos no Brasil. E eu gostaria de pedir desculpas pelos slides preto e branco, porque eu sou daltônico e por isso eu não conseguiria compreender. Obrigado, era isso. Boa tarde a todos.